Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Ricardo Ferraço. Ele que está relatando o projeto que altera a possibilidade dos estados concederem isenção de ICMS dos importados. É cumprida a explicação, mas é isso aí, né, senador? A Comissão de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, em conjunto, realizaram audiências públicas, ouviram governadores, ouviram juristas, ouviram industriais. E a gente que ouviu todo mundo falar fica cada vez mais dividido, porque são muitas verdades para um mesmo problema. Como é que o senhor está encaminhando a sua relatoria? Olha, na condição de relator, nós tivemos que ouvir muito, debater muito. Nós ouvimos não apenas todos esses que você falou aqui, mas ouvimos também governadores de diversos estados do Brasil, ouvimos o Ministério da Fazenda. Enfim, fizemos aí um debate muito amplo e muito aprofundado ao longo desses meses todos. E qual é a conclusão que cheguei? Na prática, na ausência de uma política nacional de desenvolvimento regional, na ausência de uma regra que pudesse possibilitar que os estados pudessem gerar atrativos para investimentos em seus territórios, em suas regiões, os estados, cada um ao seu modo, foi trabalhando para que investimentos acontecessem e esses investimentos pudessem produzir aquilo que qualquer governante deseja, que é a prosperidade e a prosperidade compartilhada dos seus cidadãos. Aliás, desculpa interromper o senhor, esse era um ponto consensual nas audiências públicas. Todo mundo reconhecia nessa possibilidade do ICMS, isenção de ICMS importados, uma distorção de uma falta de política em logística, em educação, em geração de empregos, investimentos. Porque na ausência de uma regra geral que pudesse impor limites, nós observamos que, na prática, alguns estados, eles, de certa forma, saíram um pouco do limite. E a minha conclusão é que nós precisamos evoluir de guerra fiscal para uma competição fiscal lícita. Isso acontece em países organizados e civilizados. Isso acontece entre os Estados federados dos Estados Unidos. Isso acontece na civilizada Suíça, onde as regiões estabelecem uma competição saudável entre si. Qual é o vício disso? Em 1975 foi editada a Lei 24, que estabeleceu um critério para o funcionamento do CONFAS. O CONFAS é o Conselho Fazendário, que reúne todos os secretários estaduais de Finanças ou Fazenda e reúne o Ministério de Fazenda. E lá atrás, na ditadura, foi edificada uma norma. Qual é a norma? De que qualquer decisão poderia ser somente construída por unanimidade. Na ditadura, isso era muito fácil, porque tanto os governadores como os secretários estaduais eram eleitos pelo governo central, pelo governo federal. Então, a unanimidade era facilmente alcançada. Na ausência de um critério equilibrado e justo, os estados procuraram os seus mecanismos. Agora, o importante é que no tempo se verificou também, isso não é afirmação minha, isso é afirmação da Fundação Getúlio Vargas, é que esses incentivos fiscais, eles não foram apenas bons para os estados, foi bom para o conjunto do país. Melhorou a condição de vida, melhorou os indicadores sociais, melhorou as contas públicas governamentais, porque logo em seguida veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a capacidade de investimento dos estados passaram a se ampliar em razão de limites, né? Então, isso foi muito bom para o Brasil. O que nós precisamos agora é dar um freio de arrumação. Qual é a questão central? A questão central é que, além de analisar as variáveis econômicas, está certo? Porque hoje você tem 12, 15 estados federados que incentivam e que transformaram, por conta disso, os seus portos em bases, plataformas muito dinâmicas. Mas esses estados somados, eles importam menos que o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que não incentiva, importa mais que 12 estados federados. Então é preciso que nós tomemos muito cuidado, porque uma medida como essa, ela vai concentrar ainda mais a economia brasileira, quando tudo que nós precisamos é descentralizar a economia brasileira para que oportunidades possam ser geradas no número cada vez maior de estados. Portanto, além das variáveis econômicas, nós temos também que observar, e eu estou observando isso, os vícios de ilegalidade desse projeto.
porque a despeito de querer calibrar a alíquota de ICMS, na prática, o projeto pressupõe ou tem como objetivo desestruturar todo um regime ou um sistema de incentivos fiscais. E o artigo 155 da Constituição Federal prescreve e consagra que alteração de incentivo fiscal você só pode fazer por lei complementar e não por resolução, como se deseja, o que seria um vício constitucional, porque lei complementar depende de manifestação do Senado, de manifestação da Câmara. É outra tramitação. Portanto, de Congresso Nacional, porque esta é uma matéria que subtrai a autonomia dos Estados federados. E o senhor acha que a discussão e a votação na Comissão de Constituição e Justiça vai seguir esse rumo que o senhor está propondo? Ou há a possibilidade de a base do governo, por exemplo, que tem um interesse grande nesse projeto, ser irredutível e aí passar por uma negociação, vamos dizer, de ações compensatórias? O senhor acha que isso é um risco? Olha, eu lembro aqui o ministro Sepúlveda Pertence. Ele concluiu em um dos tantos e competentes decisões do Supremo Tribunal Federal que não há como você compensar aquilo que é ilegal ou aquilo que é inconstitucional. E, na verdade, além deste projeto, por resolução, violar o artigo 155, ele também viola o artigo 152, que veda expressamente qualquer tipo de discriminação entre produtos por origem ou por procedência, como se pretende neste projeto. Enfim, dar um tratamento diferenciado ao importado do nacional, e existe, assim, súmulas, jurisprudências do Supremo Tribunal Federal impedindo que isso possa acontecer. Então, não há como você compensar aquilo que é ilegal. Então, além das deformações econômicas, esse é um projeto que, a meu juízo, ele traz uma premissa inconstitucional e, naturalmente, nós estaremos observando tudo isso em nosso parecer, que, aliás, já foi apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, que deverá estar em debate a qualquer momento, para que, num passo seguinte, nós possamos debater esse projeto ainda na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, se a minha tese prevalecer, esse projeto poderá ser arquivado na Comissão de Constituição e Justiça e os estados poderão manter as suas autonomias como forma de defenderem os seus estados e construir políticas que possam trabalhar o desenvolvimento para as nossas regiões. Então, o senhor acha realmente que a tramitação do projeto está comprometida? O senhor acha que essa opinião passa pelo crivo da CCJ? Olha, essa é a minha tese. O meu parecer já foi apresentado ao conjunto dos senadores. Eu fiz um amplo debate. O que o senhor sente da reação dos senadores diante do seu relatório? Eu sinto que há uma divisão muito grande. Eu percebo que os senadores estão firmando juízo de valor, mas eu, pessoalmente, estou na condição de relator absolutamente convencido. O projeto de resolução 72, além de não alcançar aquilo que se deseja, porque a premissa é a seguinte: precisamos combater as importações. Ora, mas o que está estimulando as importações é o custo Brasil. O que está estimulando as importações é a falta de competitividade da indústria nacional, porque o governo não toma a iniciativa de fazer uma reforma tributária adequada e decente, o governo não faz os investimentos que tem que fazer em infraestrutura para que nós tenhamos uma logística, mais eficaz. O que está proporcionando uma intensidade nas importações é o câmbio efetivo, é a valorização do real em relação ao dólar. Sempre que você procura para um problema complexo e difícil uma solução fácil, geralmente a solução é fácil e é errada. Esse é o caminho mais fácil, esse é o caminho que não vai produzir resultado para o país e esse é um caminho que vai desestruturar um conjunto enorme de estados brasileiros, inclusive o meu, o Espírito Santo, que há 41 anos tem um incentivo como esse, um incentivo que representa hoje 1/3 do nosso ICMS. ICMS que é a maior fonte de arrecadação e de receita, enfim, do nosso estado e dos nossos municípios. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Imagina. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. E se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.